do Império, tá? A sede, Constantinopla. As ordens religiosas que se tinham ou que se recebiam vinha de Constantinopla, tá? Constantinopla era de onde saiu o cânon sagrado que nós temos hoje. O cânon, para quem não sabe, é o englomerado de livros que nós temos do Novo Testamento. No caso aqui, eles reuniram o Novo por conta de um confronto que nós até falamos em aulas passadas, né, do cânon de Marcião. Por conta dele, ele foi o primeiro a apresentar. Aí depois que ele apresentou, aí o Império, né, alguns dos bispos lá de Constantinopla reuniram os deles e rebateram contra o de Marcião. Então, Marcião foi o primeiro a apresentar um cânon, um aglomerado de livros, dizendo, ó, isso aqui é que são os livros sagrados. São esses. Aí eles analisaram e viram, não, tá errado isso aqui. Que história é essa aqui? Que teologia estranha é essa? Porque a gente já falou em aulas passadas, vou repetir aqui rapidamente. O cânon de Marcião, ou de Marciano, ele apresentava um Deus duplo. Um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento, onde o Deus do Antigo era um Deus mau, perverso, um Deus que matava o povo, um Deus que se irava e derramava fogo e matava um por nada. Pecou, pum, morreu. Era assim, um Deus tirano. Já o Novo Testamento apresentava um Deus misericordioso, um Deus que era passivo, que tolerava o povo e suportava os erros do povo, que deixava o povo viver até se arrepender. Ele pregava isso. O cânon dele foi assim. Aí a igreja, os bispos, eles rejeitaram essa apresentação de cânon e apresentaram o seu, lá de Constantinopla. Então eles apresentaram. Então, quando eles apresentam, aí é o que prevaleceu. Foi o que ficou, tá? Aqui na lição, ele vai falar também do cânon muratoriano, de Muratório. Ele vai trabalhar também sobre esse cânon, o cânon muratório. Diz que esse cânon muratório, também conhecido como fragmento muratoriano, fragmento porque de toda uma enciclopédia que se tinha, achou-se alguns. Nele é tido uma cópia da lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento. Perceba que é do Novo, né? Do Novo Testamento. Esse aglomerado de livros que eles apresentaram no cânon. O cânon, meus amados, é o que se teve para elencar os livros que nós temos na Bíblia. Vai dizer assim, esses aqui são sagrados. Esses foram inspirados. São esses aqui. Aí no concílio reuniram e disseram, pronto, então esses livros é o que vai ser a Bíblia. Porque até lá só se tinha organizado a lei, os profetas e as escrituras. Ou seja, só se tinha organizado bonitinho, fechadinho, o chamado de... não lembro se tem um C aqui. Tanakh. Então, o que é o Tanakh? O Antigo Testamento. Só que o Tanakh era composto por 3 divisões. Leis, ou lei, profeta e escritos, ou escrituras. Escrituras. Esses 3. Era a divisão do Antigo Testamento. O nome do Antigo Testamento? Tanakh. A lei era conhecida como? Torá. A lei, né? Torá. Torá não é o Antigo Testamento. Torá é a lei. Certo? O Antigo Testamento é o Tanakh. Aí,
o que se tinha arrumadinho, bonitinho, organizado, era só o Tanakh. Faltava o Brit Hadashah, né? Que no Brit Hadashah, ele vai é o compilado do Novo Testamento. E aí nesse compilado do Novo Testamento já viu, acho que nós vimos isso lá em Evangelhos, não foi? Está vindo na memória aqui. Acho que nós já vimos aqui lá nos Evangelhos. E aí tem os Evangelhos, que são os sinóticos, ou os biográficos, né, os Evangelhos. Histórico, que é só Atos. As epístolas, tem as Paulinas, que a gente viu da prisão. Tem a pastoral, as universais e revelação. Né? Então tem aí os biográficos ou evangelhos, histórico, as paulinas, as epístolas. Aí as epístolas vai dividir as paulinas, prisão, universal, e tem a revelação. E aí nessas divisões elas só foram estabelecidas a partir dos cânones. Os cânones que foram apresentados. Entendeu? Dá para compreender isso aqui, não? Dá? Ficou claro? Que bênção. Então, no cânon, quem apresentou o primeiro cânon? Marcião. Para ver, né, meus irmãos? Olha só. Nas pastorais, a gente vai perceber que um líder de igreja, um pastor, ele precisa ser visionário. Ele precisa ter atitude. Porque se ele não tiver, o mundo tem. Alguém na igreja vai ter. E aí ele pode se sentir ameaçado. Pode achar que alguém que está tendo atitude, está sendo levantado para fazer porque ele não fez, pode achar que esse alguém está querendo tomar espaço, montar o grupinho para depois abrir a sua igreja. Tem uns que se sentem ameaçados. Tem uns que acham que a pessoa está querendo tomar o espaço dele. Só que não é. Se ele for visionário, se ele tiver visão de Deus, ele vai entender como que um alerta do Senhor. Deus dizendo, ei, a minha igreja precisa andar. A minha noiva precisa caminhar. Ela não pode estagnar. Não pode parar. Entendeu? Por que aconteceram as perseguições? A diáspora, por exemplo. A ordem era o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Né? Aí depois serei o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Não era assim a ordem? Só que veio o revestimento. E depois do revestimento, continuaram ali. Aonde? Em Jerusalém. Não saí de lá. Aí foi preciso Deus fazer o quê? Levantar uma perseguição. Para poder a igreja sair da zona de conforto, do comodismo. Estava muito parada, muito ali. E aí o pastor, ele precisa ter essa visão. Se a igreja está muito local, muito assim, muito aglomerado, só ali, está muito parada, só ela, conjunto, só canta, terminou de cantar, está aqui o sermão, tchau, bênção apostólica, para casa. Ele precisa ter essa visão. Se a igreja está muito ali, só ali, parada. E ele precisa entender que existe ministérios, que existe dons, variedade de dons, onde o Espírito é o mesmo. E esses dons não é para o mundo, é para a igreja. Ele precisa enxergar se na igreja está havendo esses dons, que precisa ter esses dons. A igreja ela não pode ser dotada só do dom da palavra. E pronto. E onde ficaram de línguas? E onde ficou a variedade de línguas? E onde ficou de profecia? E aonde foi de revelação? Para onde foi de visão? Para onde foi de cura? De maravilhas? Para onde foi? Dá para entender? Então o pastor ele precisa ter essa visão. A igreja é um corpo. Um corpo, ele não tem só uma vitamina. Ele precisa de todas. De todas. Entende? Então, se a igreja é um corpo, ela precisa de todos. Todos os dons precisa ter na igreja. É necessário ter na igreja.
Aquela situação lá de 1 Coríntios, lá de Corinto, que a igreja, que era a igreja que tinha todos os dons, não está na Bíblia por acaso. Está ali como uma demonstração do que Deus quer. Por isso que lá em Apocalipse ele manda voltar ao primeiro amor. Lembra de onde tu caiu e volta para o primeiro amor. Para quê? Para que haja em vocês os dons, o amor, a misericórdia, o fervor. Precisa ter o ardor, a chama ardendo no seu coração, o desejo, o desejo pela volta de Jesus, o encontro com Ele, precisa estar ardendo constantemente. E aí o pastor ele precisa ter essa visão. Na igreja ele precisa entender quem é que Deus usa com determinado dom, quem Deus usa com outro, quem Deus usa assim. É necessário, isso é de extrema importância. Tem que ter. E aí isso é o quê? Só vai perceber quem for visionário. Quem tiver sensível, em comunhão com Ele. Se não tiver, ele nem vê e os poucos que tiver vão esfriando. Entendeu? Vai assim, ó, esmorecendo. E se Deus levantar um, aí ele se sente ameaçado. Aí diz assim, igual a gente vê, hein? Eu gosto muito de assistir pregações. Aí aqui lá a gente vê quando o pastor está pregando aqui, e aí levanta uma irmã e vem entregar um recado, ou vem exortar ele. Aí ele diz assim, o espírito de profecia está sobre mim, não sobre ela. Eu repreendo em nome de Jesus. Repreende a pessoa, só porque foi exortação, né? Aí diz assim, está sobre mim. Eu que estou falando, está sobre mim. Porque está com o microfone na mão. Entendeu? Ou seja, quando Deus levanta alguém, ele se sente ameaçado. Porque Deus levantou. E aí está o quê? Sem visão. Lembra? Vamos lembrar um pouquinho do sacerdote Eli. Né? Sacerdote Eli já tinha perdido a visão fazia tempo. Ana, chorando, sussurrando ali dentro dela por uma necessidade pessoal. Ele conhecia nem as ovelhas, conhecia nem a necessidade das ovelhas, não sabia o que estava passando. E aí já chega com uma anela que mata qualquer um, né? Como é que tu está embriagado a hora dessa? Será que está sem visão, hein? Né? E assim, ainda que ela tivesse embriagada, ainda que ela tivesse cometido algo contra Deus, qual o papel do sacerdote? Bater aqui e terminar de matar? Ou interceder junto com ela, levar o clamor dela, a súplica dela ao Pai? O papel do sacerdote é levar o clamor do povo a Deus. O papel do profeta é trazer a voz de Deus para o povo. Então, como sacerdote, ele tinha que o quê? Ouvi-la e interceder por ela. Já pensou, né? Dá para entender assim? Ou seja, o líder, o pastor, a pessoa que estiver na frente, ele não é para estar só na frente só para dizer, me botaram aqui, fui consagrado e eu que estou aqui. Não. Ele precisa entender o propósito. Qual é o propósito? Conduzir o rebanho ao cordeiro, ao noivo. A noiva para o noivo. Ele está ali como aquele que está conduzindo, apontando. Entende? Dá para compreender assim, não? Aí, nós vamos agora adentrar aqui na página 20. Timóteo, né? A autoria da epístola a epístola de Timóteo foi escrita por Paulo, endereçada para Timóteo, cerca do ano 64 a 65 depois de Cristo. Esse ano, 64 a 65, é o quê? Era o ano em que Paulo
já estava prestes a ser morto, né? Ou entregue por libação, né? E aí, no ano 64/65, Paulo escreve para Timóteo, mas ele já estava prestes a ser morto. E mesmo assim, ele não esqueceu do seu filho ou companheiro na jornada. Timóteo, um evangelista ou bispo, ou para quem quiser considerar pastor, ele, jovem, sempre buscava ouvir do seu mentor, de Paulo. Aqui no nosso material, vai falar sobre as orientações que Paulo passou para Timóteo, dizendo assim, para ele zelar pela sã doutrina. E ele diz: a sã doutrina é o genuíno evangelho de Jesus Cristo, escrito pelos seus apóstolos, contido unicamente no Novo Testamento, seja na Bíblia evangélica ou católica, enfim. Aí ele diz, aqui no nosso material, que Paulo, ele orienta Timóteo a zelar pela sã doutrina. O que seria essa sã doutrina? Seria guardar a lei? Seria zelar pelo Tanakh, que estava aqui agora há pouco? O que seria a sã doutrina? Seria, então, praticar os rudimentos judaicos? Ou seria propagar o Evangelho de Cristo? Evangelho de Cristo, com certeza o Evangelho de Cristo, né? E não dá muita atenção àqueles rudimentos tradicionais. Percebamos que Paulo, quando ele fala para ele zelar pela sã doutrina, Paulo também orienta Timóteo a não entrar em conversas, assuntos sobre anjos, que são assuntos intermináveis, né? Para orientar ele. Por quê? Porque